Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre humanização e ética no processo de cuidar e enfermagem. Falamos em ética, o que nos remete, né? Algumas dúvidas, que são: o que é etiqueta? O que é ética e o que é bioética, né? Etiqueta é a maneira como nós nos portamos em sociedade. Como que eu me porto num restaurante, não é o mesmo jeito que eu me porto numa balada, não é o mesmo jeito que eu me porto dentro do hospital, né? E a ética, ela acaba sendo uma coisa única. Ela é a essência da alma humana. Os antigos filósofos falavam isso, né? Principalmente o Platão. Ele falava que a ética era a essência da alma humana. E a bioética é a ética dos seres vivos. É a ética da vida. Nós temos aqui conceituando etiqueta, né? Ó, conjunto de regras de conduta específicas de tratamento, seguidas em ocasiões gerais, formais, e que revelam, sobretudo, a importância social das pessoas envolvidas. Então, dependendo do ambiente que eu estou, eu tenho regras a cumprir. Se você mora num condomínio, por exemplo, você tem regras a cumprir. São regras de conduta, regras de tratamento. Você está diante de um juiz, você não vai chamar ele de você. Você vai chamar de excelência. A relação entre aluno e professor, nós temos que sempre respeitar o professor, porque ele está nos ensinando, né? Ele acaba tendo uma posição que ele tem um conhecimento a mais que nós, enquanto alunos, e assim por diante. A ética é diferente da moral, porque a ética é única. Como eu falei para vocês, é a essência da alma humana, né? Ela é um modelo de conduta humana que seja capaz de guiar o indivíduo concomitantemente ao bem pessoal. Então, fazer o bem às pessoas, fazer o que é certo. E ao bem público, né? No sentido de coletivo, do que é bom para a sociedade. Se eu sou uma pessoa correta, eu vou fazer tudo corretamente. E assim eu acabo não prejudicando o outro e não prejudicando o coletivo, que é a sociedade. Como eu falei, né, nós temos algumas definições que são união dos valores éticos e os fatos biológicos para a sobrevivência do ecossistema como um todo. Né? A bioética tem a tarefa de ensinar como usar o conhecimento em âmbito científico-biológico. Então, eu vou utilizar a ética na vida das pessoas. Eu tenho que respeitar isso. É um estudo sistemático da conduta humana no âmbito das ciências da vida e da saúde, considerada à luz de valores e de princípios morais, né? Então, vamos pensar no nosso país, a eutanásia é algo que é proibido. Quando nós falamos em questões polêmicas como a eutanásia, eu estou me referindo às questões de ética da vida, ou seja, da bioética. Então, nós estamos falando da vida, da ética e da bioética. O ser humano, ele deve forçosamente viver em sociedade, em constante interação com seu semelhante. Então, nós sempre estamos vivendo no coletivo, seja no ambiente de trabalho, seja na família, seja onde eu moro, no bairro onde eu moro. Então, eu preciso observar as questões desses valores da ética, que é respeitar o outro, fazer o que é certo, e a bioética, que são os valores da ética humana. Características da humanidade, né? A humanidade, ela precisa de liberdade, capacidade de transformar tudo que nos cerca. Só pode ser ético quem é livre, porque só ele, com sua decisão, pode resolver o que fará respeitando a condição humana dos demais. Então, quando eu tenho uma ação correta, eu sigo as questões que são certas, eu automaticamente eu tenho liberdade, porque eu não tenho nada a temer com ninguém, porque eu estou fazendo as coisas certas. É isso que fala a questão da liberdade humana. Planejamento ético, né? Nós temos aí o princípio da universalização. Esse princípio é até um dos princípios do Sistema Único de Saúde, né? Que ele vem denominando as questões das regras aceitas por todos. Complementação e é moralmente obrigatório colaborar na realização das condições de aplicação do princípio da universalidade, né? A universalidade são as regras que todos aceitam. No Sistema Único de Saúde, quando nós falamos do SUS, a universalização é que todo brasileiro tem direito ao atendimento de saúde. Infelizmente, nós ainda não temos um atendimento assim primoroso como deveria ser, né?
porque as pessoas não respeitam as regras, as pessoas não são éticas, as pessoas dão um tratamento inadequado. E é aí onde nós percebemos que onde tosa a liberdade das pessoas, porque tem o agir que não é o agir correto dos seres humanos, né? Ó, não maleficência, ou seja, eu não tenho que fazer mal a ninguém. Autonomia, eu tenho autonomia de ir e vir. A justiça, todos têm direito à justiça. E a regra de ouro que nós falamos é fazer aos outros o que gostaríamos que fizessem conosco. Essa é a melhor regra que tem, né? O meu direito a estender bruscamente meus punhos no espaço termina onde começa seu nariz. Então eu tenho o direito até chegar próximo, mas se eu tocar no seu nariz, eu já tô inferindo uma questão que é a agressividade, que eu estou inferindo o espaço do outro. Então isso já não é mais algo, não é nem normal, né, agredir o outro, e nem algo ético. Edgar Morin, ele escreveu Sete Saberes Necessária à Educação do Futuro. Ele tem uma frase que ele fala o seguinte, né? Ó, a compreensão mútua entre os seres humanos é daqui para frente vital para que as relações humanas saiam do seu estado bárbaro de incompreensão. Então, o que acaba acontecendo? As pessoas não se compreendem. Umas brigam com as outras. As pessoas acham que tem que impor o que ela acha que tem que ser, as suas verdades. E todo mundo acha que tem as suas verdades e quer impor as verdades aos outros, né? E aí onde as pessoas não se compreendem e é onde começa a se degladiar como uma questão de briga contínua, de impor o outro as suas opiniões. Pensando em humanização, eu tenho que pensar no direito do consumidor, porque o direito do consumidor muitas vezes é lesado, né? As pessoas lesam isso. A concorrência e competitividade. As pessoas querem concorrer, não dando uma educação ou não dando uma assistência à saúde adequada para as pessoas. O desenvolvimento tecnológico ele é importantíssimo, principalmente agora, nessa geração atual, né? E os programas de qualidade. Porque se tudo fosse tudo tão certinho, não precisaria nem implantar programas de qualidade, né? As pessoas iriam agir eticamente, mas infelizmente não é isso que acontece. Estou falando nos focos de atenção, nessa evolução desse foco de atenção, eu tenho que falar nos profissionais da saúde, eu tenho que falar da tecnologia, eu tenho que falar do paciente. Então, em relação aos profissionais da saúde, eu preciso ter equipes dedicadas, equipes que realmente queiram trabalhar na área da saúde, que elas sejam profissionais, que elas respeitem o seu paciente que está sob seus cuidados. Eu falo seu porque quando nós começamos a fazer o tratamento e assistência ao paciente, ele acaba ficando nosso, né? Porque nós dedicamos toda uma vida de orientação, de educação, de profissionalismo que nós temos, né? E a tecnologia? Nós temos procedimentos que eles são estruturados. Então, a tecnologia nos ajuda muito hoje, você monitorizar um paciente, aferição de pressão arterial, dentre outras tantas coisas que a tecnologia vem assumindo seu papel na sociedade, né? E o paciente, ele precisa o quê? Ele precisa encontrar um ambiente hospitaleiro, né? E também, em todo esse processo, precisa pensar nos familiares, que os familiares também fazem parte da rotina do paciente, nós atendemos esses familiares. Como que nós vamos atender esses familiares? Então, eu tenho que respeitar também esses familiares. E muitas vezes o que as pessoas fazem é querer que os familiares fiquem longe. E isso não pode acontecer, porque a pessoa está preocupada com aquele familiar doente, né? Eu tenho que respeitar essa preocupação, essa ansiedade. Então, se eu sou um profissional que realmente eu escolhi o que eu quero fazer, eu abracei essa profissão, principalmente do ser enfermeiro, eu tenho que entender tanto o meu paciente, que está ao meu cuidado, como a sua família. Nós falamos em componentes do sistema de saúde, eu estou falando dos atos médicos, né? Os recursos utilizados e o tratamento da informação. Os atos médicos são toda a assistência que nós damos aos pacientes, de uma maneira geral. Na verdade, são atos multidisciplinar, né? Que eu tenho o ato do médico, do enfermeiro, do farmacêutico, do nutricionista e assim por diante. Os recursos utilizados é tudo que eu utilizo para cuidar do paciente, para cuidar da estrutura do ambiente hospitalar, todos os recursos utilizados. E a informação.
A questão da informação é muito importante. Hoje em dia nós temos aí a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Porque essa informação, como ela está toda informatizada, qualquer um às vezes tem acesso à informação. Então, como que eu vou utilizar essa informação? Como que eu vou tratar essa informação? Tem que ser sempre de uma maneira ética, não divulgando os dados do paciente, né? Porque só o paciente tem direito a saber dos seus dados, né? E a equipe de trabalho, né? A equipe de saúde também, mas em prol do paciente. Da característica da humanidade, nós temos, né? O ser humano, ele é único, ele não pode ser repetido, mesmo que ele é clonado, ele continua sendo único, porque a sua versão clonada nunca vai ser igual. Ele é livre e a liberdade implica em responsabilidade. Ele é transformador e ele é autotransformador. Nós nos transformamos sempre. Nós mudamos e transformamos tudo aquilo que está ao nosso redor, né? Principalmente através do conhecimento. Nós somos conscientes e, por ser conscientes, somos autônomos. E somos capazes de simbolizar. O que é isso? É refletir sobre as coisas, né? Capaz de dar sentido, nós transcendemos porque nós damos sentido a tudo que está ao nosso redor. E simbolizar significa o quê? Criar, analisar e interpretar, ou seja, nós interpretamos tudo que está ao nosso redor. Tem o senso de valor, né? Quais são os elementos que fazem parte do senso de valor? A materialidade do ato, as convicções pessoais, convenções da sociedade, leis escritas vigentes e o contexto ético, né? A materialidade do ato, por exemplo, da minha assistência. Eu aprendo na faculdade a ferição de pressão, a aplicação de uma medicação intravenosa, intramuscular, intradérmica, subcutânea, e aí eu vou materializar esse ato através da minha assistência. Eu vou aprender o exame físico do paciente, eu vou fazer uma ausculta. Então, eu estou materializando o ato de cuidar do paciente. As minhas convicções pessoais, tudo isso que está atrelado no que eu acredito, ela me acompanha, né? As convenções da sociedade, porque é o segmento das regras, né? Por exemplo, no ambiente hospitalar, eu não posso estar com pintura carregada, maquiagem carregada, eu não posso estar de cabelo solto. Então, eu preciso seguir essas convenções dentro do ambiente hospitalar. E as leis escritas também do ambiente hospitalar, tem normas, tem rotinas que eu preciso estar seguindo naquela instituição que eu comecei a trabalhar, né? E o contexto ético é ser certo sempre, fazer o certo sempre. Também as questões de recursos e prioridades, né? O que eu tenho? Decisões difíceis, né? O enfermeiro, ele tem por definição o cargo de manejar recursos alheios. Por que recursos alheios? Eu vou pedir equipamentos, eu vou solicitar material não almoxerifado. E isso é dinheiro, gente. Isso é material que o dono do hospital, o diretor do hospital está adquirindo e eu que vou manejar esses recursos. Como que eu vou manejar esses recursos? Como que a minha equipe de trabalho vai manejar esses recursos? Vai levar para casa? Porque nós temos muito isso, né? Então a gente precisa entender que isso é muito importante. Isso não é meu, isso é o recurso para eu cuidar do paciente, não é para eu levar para minha casa. O prontuário do paciente. A instituição hospitalar atua como um guardião legal desse documento, né? A comunicação é uma necessidade importantíssima para todo profissional de saúde. A comunicação com seus semelhantes é uma necessidade imperiosa. Ah, eu não gosto de trabalhar com tal pessoa. Tá, não vou conversar com ela. Sinto muito, vai ter que conversar. No mínimo, vai ter que pegar o plantão, no mínimo, vai ter que passar o plantão. Então, a comunicação é primordial. Eu posso, às vezes, não ter afinidade com algumas pessoas, mas eu tenho que respeitar o meu profissionalismo e eu tenho que ser profissional no ambiente de trabalho. O conceito de pessoa, né? Ó, pessoa é ser humano desde o seu nascimento até a sua morte legalmente declarada. E o que é ser humano, né? É todo ser vivo que tenha em ato ou em potencial, mesmo que seja de forma mínima, as características de humanidade. Então, é isso que eu tenho que entender. Toda pessoa que está sob meus cuidados, ela é uma pessoa, ela é um ser humano, e eu tenho que saber respeitar. Eu tenho que saber respeitar as fragilidades da pessoa, a individualidade da pessoa. Então, eu tenho que entender isso para mim poder praticar um cuidado, uma assistência adequada para essa pessoa. Recursos e prioridades, ó. A índole do enfermeiro pode ser reconhecida pela seleção das pessoas que formarão seu grupo de colaboradores. Então, com quem eu ando? Como é a minha equipe? Como é a unidade que eu estou gerenciando? A unidade que você vai gerenciar vai ser a sua cara.
Se alguém chegar lá e encontrar tudo bagunçado, é porque você é bagunçado. Então, essa que é a questão. O enfermeiro, ele tem uma autonomia de trabalho e ele vai estar trabalhando no local que ele vai gerenciar os materiais, os equipamentos, as pessoas, a sua equipe de trabalho, os pacientes, a família, a equipe multidisciplinar, que são os seus colegas profissionais de outros segmentos, né? Então, isso é muito importante. E economia e saúde é importante, o custo-benefício, né? Eu tenho que saber que eu não posso, é, do jeito que nós vivemos hoje em dia, não dá para mim ter extravagância. Eu tenho que entender que eu não posso ter desperdício. Às vezes as pessoas simplesmente pegam um soro, o paciente não recebe aquela administração daquele soro e o soro joga tudo fora, como se ele tivesse recebido aquele soro. Além de eu estar infringindo a lei do nosso exercício profissional, eu estou enganando a quem nesse sentido, né? Eu estou tendo um desperdício do medicamento, eu não estou sendo ético e o paciente não recebeu a medicação que precisava receber. E isso é muito complicado, né? Não adianta você querer checar os horários lá. O paciente recebeu infusão venosa de soro a cada 8 horas, por exemplo, 500 ml, sendo que você só checou e quando deu o horário que já teria que trocar, não trocou, simplesmente jogou fora e trocou por um outro. Isso não pode acontecer, né? E eu já vi acontecer muito isso, viu? Sou enfermeiro, ó. Decisões e intervenções de caráter comunitário e institucional, com justiça, relacionando custo-benefício e prioridades. Isso que eu acabei de falar, né? Nós temos que agir de maneira correta. Respeito às pessoas que estão à sua volta e sob seus cuidados. Respeito à minha equipe de trabalho, respeito aos meus pacientes, respeito aos familiares, respeito à equipe multidisciplinar e à instituição que eu trabalho. Aplicação da autonomia, ó, da não maleficência. Eu não tenho que levar mal a ninguém. E da forma individual de justiça, né? Eu tenho que ser justo. Então, toda vez que tiver algum conflito, eu tenho que sempre pensar e analisar os dois lados da situação e tomar decisões justas. O hospital também tem uma responsabilidade ética, né? Ó, é buscar a qualidade em seus serviços para oferecê-la a quem necessitar. E isso é importante, né? Cada profissional de saúde, seja qual for sua importância e posição no respectivo organograma do hospital, deve ter a convicção de atuar de maneira correta e tudo deve estar voltado a quem? As pessoas cuja dignidade deve ser reconhecida, que é o nosso paciente, né? Nós temos a organização de saúde, nós temos os profissionais inseridos dentro dessa organização e nós temos o paciente a quem nós atrelamos a nossa assistência de enfermagem, né? Ó, os direitos devem ser respeitados e que a finalidade dos esforços é visto como um objetivo a ser alcançado, né? E que as pessoas que estão sob nossos cuidados encontram-se afetadas ou diminuídas pela dor, pela angústia e pela doença. Então, isso que nós temos que entender, que muitas vezes aquele paciente é ele quem leva o sustento para sua família e ele está ali internado, está doente, não sabe quando vai sair e de que maneira vai sair, se o seu problema vai ser resolvido e como que está as questões nesse sentido, de como que ele vai voltar a trabalhar, como que ele vai conseguir dar o sustento para sua família. Por isso que nós temos que sempre respeitar todo esse contexto do nosso paciente. Conceitos que são muito importantes em relação ao nosso cuidar de enfermagem, que é a imperícia, a imprudência, a negligência e a omissão. A imperícia é o despreparo técnico e científico para o ato. Então não adianta, se você chegar, de repente você tem que passar um catéter nasointeral, você em vez de alocar ele no duodeno, você vai alocar ele no pulmão, se você tiver que passar por um processo judicial, um processo de questões no Conselho Regional de Enfermagem, no Conselho Federal de Enfermagem, não vai dizer que você é perito, porque você tem um diploma, o seu diploma de enfermeiro. E lá na sua matriz curricular está dizendo que você teve esse preparo técnico. Então, é isso que nós temos que entender sempre. Se eu sou perito em fazer o procedimento, eu tenho que ter certeza do que eu estou fazendo. Eu posso não ter a experiência, é outra situação, mas eu preciso ser perito para fazer. Se eu acho que eu não vou ter condições de fazer, eu tenho que passar esse procedimento para outra pessoa. Não fazer de maneira assim, de qualquer jeito, né? E a imprudência, já falando, é a questão intempestiva, né? É fazer de qualquer jeito.
E a negligência é deixar de fazer, é a inação, é a indolência, né? E a omissão é deixar de fazer o que tem que ser feito. Isso acaba sendo muito importante, né? Todos esses conceitos são importantes para a gente entender o quanto a nossa profissão é séria, o quanto nós temos que ser profissionais sérios, profissionais que tenham o conhecimento científico e que coloquem esse conhecimento científico em prática. Por isso que nós precisamos estudar sempre, buscando sempre uma qualidade do nosso conhecimento, buscando mais conhecimento, aprimorar o nosso conhecimento.